Segredos de um Escândalo, ou May December, no título original, é um filme sobre as narrativas que a gente cria para adoçar a realidade, as histórias nas quais a gente decidiu acreditar e também sobre aquelas nas quais a gente acreditou porque não tinha opção, porque a gente não tinha, no momento em que elas aconteceram, a maturidade para enxergá-las como narrativas. E por falar em maturidade, esse também é um filme sobre adultos tentando confrontar o que é ser adulto. São personagens que, em níveis diferentes, têm dificuldade de lidar com a vida adulta. É claro que o caso mais extremo é o da personagem da Julianne Moore, que é uma personagem profundamente perturbada e profundamente imatura e que tem uma dificuldade e demonstra uma resistência em crescer, né? Eu acho que esse é o termo mais popular que a gente poderia usar, mas todos os personagens, em maior ou menor grau, estão lidando com essa necessidade de agirem como adultos responsáveis. E também é um filme sobre o processo de você começar a entender, a partir do momento em que você entra na vida adulta, o seu passado, a realidade da sua vida, a construção da sua personalidade, que passa, obviamente, pelos seus traumas. E por mais que esse não seja um filme investigativo, ele tem elementos de investigação a partir do momento em que a personagem da Natalie Portman está tentando entender o que realmente aconteceu com aquela família, mas ele é um filme, acima de tudo, além de tudo isso que eu falei, só para vocês verem como ele é um filme sobre muita coisa, é um filme muito interessante, muito rico. Ele é um filme sobre pessoas tentando viver uma vida mais ou menos normal, mesmo tendo um buraco negro sugando, né, tudo no passado, que é um grande trauma, um grande crime no caso deles, que aconteceu naquela família. Mas são pessoas normais, pessoas bem intencionadas, mesmo que tendo dificuldade de lidar com questões emocionais, mesmo tendo dificuldade de lidar com a sua própria construção de personalidade, mas são pessoas normais, pessoas tentando viver a vida da melhor maneira possível. Elizabeth Natalie Portman é uma famosa atriz cujo próximo trabalho no cinema será baseado em um grande escândalo criminal e midiático. Ela é aceita por Grace e Julianne Moore para interpretá-la e, antes disso, passar um tempo com ela e seu marido Joe, Charles Melton, como parte de seu processo de pesquisa. O filme tem no seu centro uma questão moral, digamos assim, que é, a gente sabe que a personagem da Julianne Moore é uma personagem muito desequilibrada. Mas e o marido, né? Tem várias questões que o filme coloca pra gente em relação a o que ele sabe, como ele enxerga a própria história, como ele enxerga a história e também a relação dele com a mulher. Tem um momento ali, por exemplo, né, em que ele tenta criar um diálogo, ele tenta iniciar uma conversa com a esposa, imagina, com a mulher com quem ele divide a vida, e ela demonstra uma imaturidade muito grande, porque ela é muito reativa. Ela na hora já não, mas o que você quer? Você quer brigar? Então quer dizer que a gente tá com um problema de relacionamento? E ele tem que lidar com essa imaturidade dela e também lidar com o vazio que ele tem ali, né? Com os gaps, com as falhas que ele tem na memória e também na compreensão de tudo que aconteceu com ele até ali. Como eu falei, esse é um bom exemplo de que é um filme sobre pessoas adultas com dificuldade de serem adultas, com dificuldade de conversarem, com dificuldade de sentarem e encararem a realidade da própria vida. Eu acredito que durante boa parte do filme a gente tem alguns momentos em que as coisas são muito sutis, e são esses os meus momentos favoritos do filme, e outros momentos em que as coisas são um pouco óbvias demais, né? O roteiro tem momentos de sutileza que são lindos e momentos de obviedade que são um pouco decepcionantes. Entre os momentos de sutileza tem, por exemplo, algo que não é um mistério, você não precisa ser um expert em análise cinematográfica para perceber, mas eu acho que é um desenvolvimento muito interessante quando, por exemplo, a personagem da Julianne Moore faz um elogio para a filha, né? Ela fala, ai, como eu amo essa geração mais nova, lembra dessa cena? Eles são tão corajosos, eles não têm medo do que as outras pessoas vão falar da aparência deles. Olha minha filha, por exemplo, ela usa esses vestidos mostrando os braços gordinhos dela, né? E ela é muito corajosa, ela é muito desprendida de vaidade e tal. Então ela tá fazendo ali, obviamente por essa interpretação que eu fiz aqui pra vocês, já dá pra perceber, um elogio que não é bem um elogio. E isso fala muito sobre a dinâmica entre as personagens. Mostra muito essa imaturidade que eu falei da personagem da Julianne Moore,
Moore, e como ela encara a filha, de certa forma, como uma rival, como ela tem um interesse ali em diminuí-la para se autoafirmar, por exemplo. Então ela tá fazendo um elogio, o filme não mostra ela sendo rude, cruel, pelo menos diretamente, mas a gente entende o subtexto, a gente entende que o que ela tá fazendo é uma crítica. E aí tem um elemento de roteiro que eu gosto muito, que é quando o roteiro dá uma pista sobre algo e depois passa bastante tempo, não pode ser imediatamente, mas lá na frente o roteiro te dá um benefício. Lembra daquilo que você percebeu em determinado momento do filme? Aqui tá a consequência disso. Então, lá na frente vai ter um evento importante em que a menina vai aparecer com outro vestido, e o outro vestido com o qual ela aparece é um vestido no qual os ombros estão cobertos. Ou seja, a filha entendeu o recado, a filha se sentiu diminuída, como era a intenção da mãe, e realmente decidiu trocar o vestido. O filme também tem momentos de sutileza visual. O Todd Haynes, que é um diretor bastante importante dessa safra grande que veio ali a partir dos anos 90, anos 2000, de cineastas contemporâneos que lidaram e lidam ainda com as questões LGBT no cinema, principalmente no cinema independente dos Estados Unidos, que flerta de vez em quando com o cinema de estúdios, mas na maioria das vezes dentro do cinema independente. E ele é um cara que ele não tem particularmente uma trajetória de criar filmes que tenham simbolismos visuais, que tenham um aspecto semiótico mais sofisticado, mas ele sabe fazer isso também. Então, por exemplo, nesse filme, tem uma cena muito legal em que a personagem da Julianne Moore e a personagem da Natalie Portman estão sentadas uma perto da outra, uma do lado da outra ali, naquela cena que eu falei, em que a menina está experimentando os vestidos, e tem espelhos do lado delas. É claro que o cinema já usou essa questão dos espelhos para representar uma dualidade dos personagens de maneira ostensiva, não é nada novo. Mas esse filme, o Todd Haynes, através dessa cena e desse plano especificamente, faz algo que é muito interessante e que é muito funcional para os temas que ele está querendo desenvolver, que é, em primeiro lugar, ele duplica a personagem da Julianne Moore pelo espelho, mas não duplica a personagem da Natalie Portman. E então, ao mesmo tempo que ele está mostrando, olha, essa mulher tem dois lados, né? O que comprova o que eu falei lá sobre o diálogo com a filha. Então, essa mulher está sendo, e nessa cena acontece isso, muito legal, muito simpática, muito sorridente com a atriz, vivida pela Natalie Portman, mas ao mesmo tempo ela dá umas alfinetadas, mas ao mesmo tempo isso é, de certa forma, uma personagem que ela também está interpretando para essa outra mulher. Então essa duplicidade gerada visualmente pelo espelho mostra essas duas mulheres. E além disso, através desse tipo de signo visual, o filme também brinca com o fato de que a Natalie Portman, que está ali, ela está ao mesmo tempo em contato com a personagem real daquela mulher, vivida pela Julianne Moore, como também criando uma outra versão dela, que é a versão na qual ela vai se inspirar para viver a personagem no filme. Então tem ali duas mulheres. Tem a mulher real e tem a mulher que ela já está moldando na cabeça dela ao longo daquele tempo, que é a personagem que ela vai interpretar. Além disso, eu também acho que as interpretações são um dos pontos principais aqui do filme, né? É óbvio, né? Você fala de Natalie Portman, você fala de Julianne Moore. É claro que as atuações são muito importantes. A Natalie Portman é uma mulher que parece mais bem resolvida, que parece mais segura de si, mas ela também tem uma solidão muito grande. Ela tem uma afetação que esconde essa solidão, muitas vezes. E a Julianne Moore, claro, é uma personagem muito desequilibrada, profundamente infantilizada. Mas eu acho que aquela cena Oscar bait, que é a cena que quando você... Se a Natalie Portman for indicada ao Oscar, essa vai ser a cena que vai mostrar no telão lá atrás, sabe? A cena que vai demonstrar por que ela merece ser indicada, que é a cena em que ela tem um longo monólogo olhando para a câmera, direto para a câmera, quebrando a quarta parede, de certa forma, em que ela recita um texto e ela basicamente está imitando a Julianne Moore. Então, a Natalie Portman, que está vivendo uma personagem na qual ela está criando uma personagem baseada na personagem da Julianne Moore, ela recita esse texto já imitando os trejeitos, o jeito de falar, o jeito de mover a boca da
Julianne Moore, as entonações, as inflexões. Então é uma cena legal, é uma cena chamativa, obviamente, e que tem também esse objetivo de chamar atenção para premiações. Eu não gosto muito de alguns simbolismos mais óbvios, como eu falei anteriormente. Então tem coisas do tipo, tem um momento em que o personagem... Eu já vi esse filme há algum tempo, já faz mais de um mês, então eu não lembro se é uma borboleta ou se é um pássaro, mas ele solta uma borboleta ou um pássaro lá, e que é óbvio que é um simbolismo para ele estar se libertando daquela prisão, daquele relacionamento e tal. Tem alguns simbolismos bem óbvios, bem mastigadinhos, mas eu acho que não é a regra geral no filme, que em uma última análise, é um filme sobre como lidar com uma pessoa narcisista, porque a personagem da Julianne Moore, como eu já demonstrei aqui nesse vídeo, é uma personagem infantilizada, narcisista e que controla as pessoas ao redor, só que o marido dela hoje é um homem, né? Tardiamente ele começa a enxergar coisas que não tinha visto antes e ele precisa, claro, confrontar e decidir o que ele vai fazer com o relacionamento com essa mulher narcisista ao extremo. E aí, eu vou encerrar esse vídeo falando de um tema que eu acho que é muito importante e eu vou dividir esse tema em duas partes. Eu vou fazer um outro vídeo sobre uma outra crítica daqui a alguns dias e eu vou falar mais um pouco sobre esse assunto, que é sobre a estupidez, e desculpa gente, esse é o termo, das distribuidoras brasileiras no que diz respeito aos lançamentos dos filmes hoje em dia. Porque se você pensar lá nos anos 90, lá no comecinho dos anos 2000, você até entende que a tática, que a estratégia de mercado, que a estratégia comercial das distribuidoras brasileiras de cinema fosse, principalmente no final do ano, segurar alguns filmes do Oscar, ou segurar alguns filmes que elas acreditassem que vão pro Oscar, porque pode acontecer, por exemplo, de May December não receber indicação nenhuma, por exemplo, e lançar apenas em janeiro, fevereiro, ou às vezes até em março, entre janeiro e março, que são os meses que antecedem a cerimônia, porque as pessoas iam ao cinema para ver os filmes do Oscar, e isso criou na população brasileira, criou nos cinéfilos brasileiros a tradição de assistir aos filmes do Oscar no começo do ano. Então janeiro e fevereiro, que são meses muito ruins de lançamentos originais americanos. Nos Estados Unidos tem quase nada de realmente relevante sendo lançado, só filmes de descarte mesmo, mas as pessoas aqui no Brasil iam ao cinema ver esses filmes porque são os filmes que vão estar no Oscar. E aí tem toda aquela campanha de divulgação, cartaz, trailer, indicada ao Oscar, vencedora do Oscar Natalie Portman, vencedora do Oscar Julianne Moore, blá blá blá, para trazer as pessoas ao cinema, porque são dramas, são filmes que não são tão fáceis de vender para a população brasileira como filmes de super-herói, como filmes de aventura, de ação, de comédia, etc. Porém, o que acontece é que desde o começo dos anos 2000, a gente já passou por um fenômeno que é o fenômeno dos screeners. Então, no começo, lá desde 2003, 2004, que são os primeiros escândalos, né? Para quem não sabe, os screeners são as cópias em DVD, e hoje em dia não é nem mais DVD, são cópias digitais mesmo, que os críticos, que os membros das academias, dos grupos de sindicato, etc., recebem dos filmes para poder assistir aos filmes e votar nas suas premiações, começam a vazar nessa época do ano. E aí eu já acredito que já faz uns 15, 20 anos que as distribuidoras tinham que se antecipar a isso, porque muitas vezes o que acontece? Os filmes chegavam nos cinemas brasileiros 2, 3, 4, 5 meses depois de saírem nos cinemas americanos, mas já tinha screener vazado para as pessoas baixarem. E aí a pessoa baixava e, obviamente, isso era um tiro no pé. E hoje é pior ainda, gente, porque da pandemia para cá, quando o tempo entre o lançamento do filme no cinema nos Estados Unidos e a disponibilização do filme em plataformas de streaming lá, ou de VOD, seja qual for o formato digital, o filme já chega aqui em HD. Então, por exemplo, O Segredo de um Escândalo, May December, já tem há mais de um mês em HD para você baixar nos sites de torrent, seja onde for. E o que acontece? É um filme que a Netflix comprou nos Estados Unidos, uma outra distribuidora brasileira comprou para exibir aqui no cinema. O filme já foi lançado lá no começo de dezembro, acho que dia 2 de dezembro, na Netflix americana. No mesmo dia já estava disponível para todo mundo baixar em HD na internet. Todo mundo já viu o filme e agora
a distribuidora vai lançar o filme no cinema com esse papo lá dos anos 90 de, olha, vamos lançar o filme na temporada do Oscar. Gente, sinceramente, as distribuidoras brasileiras já tiveram tempo para pensar em estratégias novas e em pleno 2024 não dá mais para usarem as mesmas que usavam em 2004. Eu vou falar um pouco mais sobre esse problema da distribuição quando eu falar sobre o The Holdovers, que é Os Rejeitados, que é outro filme que tem um problema meio óbvio, mas eu vou falar sobre isso no final também da crítica sobre aquele filme nos próximos dias, beleza? Eu quero muito que você me diga o que achou dos meus comentários, se você viu o filme já, porque todo mundo já viu, se você concorda ou discorda dos pontos que eu apresentei nessa crítica. Não se esquece de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho sempre para sempre receber notificações de vídeos novos por aqui. E por hoje é isso, um abraço, tchau!